Salmo 128. Vamos ler. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver seus netos, paz sobre Israel. Graças te dou, Senhor, por esta palavra, que é viva e eficaz. Palavra essa que nos exorta, nos guia e nos direciona. Fala o nosso coração, abre o nosso entendimento, que possamos, Senhor, entender não só com a mente, mas com o Espírito, para que isso seja frutífero, edifique no Senhor a nossa fé e a confiança que temos em Ti, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Bom, como vimos, este salmo ele dá continuidade ao salmo anterior, Salmo 127, que fala sobre a provisão do Senhor, fala sobre a casa, né? Ou seja, se o homem não tiver o Senhor como seu principal fundamento, é vão tudo aquilo que ele possa fazer. O Salmo 127 trata disso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, não proteger, em vão vigia os guardas, a sentinela. E o Salmo 128 dá continuidade a isso. Vemos aqui alguns princípios e promessas que o Senhor nos dá. Interessante é que o salmista, ele fala como se estivesse falando para um homem. Porque lá no verso 3, ele diz, sua esposa será como videira frutífera. Ou seja, ele está se referindo ao homem. E então, vemos que o homem tem uma certa responsabilidade em tudo isso. Em tudo isso, o quê? No verso 1, fala sobre a bem-aventurança. Como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda em seus caminhos. Bom, o temor do Senhor, ele está relacionado não ao ter medo. Não que não devíamos ter medo do Senhor, né? Porque Ele é criador de tudo, soberano. Mas esse temor, ele está relacionado a um respeito, a uma honra, a dar crédito, a ter consideração. É um temor de respeito, honra e crédito à palavra de Deus. E não um temor de ter medo. Ter medo de quê? Da condenação eterna, por exemplo. Nós servimos ao Senhor e somos felizes porque temos Ele como o nosso alvo, o nosso referencial. E então, obedecemos. E aí ele fala que todo aquele que teme ao Senhor será bem-aventurado. Em outras palavras, será mais do que feliz. Felicíssimo aquele que teme ao Senhor. Só isso é o suficiente. Será? Bom, se o temor ao Senhor me traz felicidade, o que mais eu poderia querer? Vemos aí, nesse mundo nosso, tantas pessoas com essa falsa felicidade. Vimos pessoas com bens materiais, mas que esses bens, eles não completam por inteiro essa pessoa. Algo falta. E esse algo é o temor ao Senhor. Porque apenas com o temor ao Senhor é que vamos ter a felicidade verdadeira. E temer ao Senhor aqui nesse sentido é o quê? E seguindo, continuando o versículo, ele fala, aquele que anda em seus caminhos.
Quando eu ando nos caminhos do Senhor, eu estou temendo ao Senhor, estou procurando obedecê-lo, obedecer a sua palavra. A felicidade está ligada ao temor do Senhor, temor esse que nos faz sentir, ou melhor, temor esse que não nos faz sentir medo. Afinal, o nosso Deus é um Pai amoroso. Mas temer tem a conotação de respeito, honra e levar em consideração. Não importa a situação ou as dificuldades que estamos enfrentando, se estamos em fartura ou escassez, se os nossos olhos estiverem fitos no Senhor e o nosso coração buscar obedecê-lo, teremos o suficiente para sermos felizes. Essa é a chave de tudo. Temos promessas dadas por Deus a nós. A partir desse princípio, a partir do temor ao Senhor, em obedecê-lo, em segui-lo, em procurar caminhar nos seus caminhos, andar nos seus caminhos. E a primeira promessa é essa, a felicidade. A felicidade apesar de qualquer coisa, apesar das circunstâncias, apesar do que estamos passando hoje, o Senhor nos garante felicidade plena. Independente de qualquer coisa. A segunda promessa fala sobre, no versículo 2, fala sobre o nosso trabalho. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. O interessante aqui é que o salmista, ele nos dá o entendimento de que o trabalho é bênção do Senhor. Nesse sentido, em contraste com a maldição que foi dada a Adão. Vocês lembram? Quando Adão foi expulso do Éden, o Senhor lançou uma maldição sobre ele. Você agora vai comer do suor do seu trabalho. É como se o trabalho agora fosse um pesar naquele sentido. A terra produzirá abrolhos e espinhos. Você vai ter agora que suar e trabalhar para que você tenha o seu sustento. E aqui o salmista fala de uma felicidade, de um prazer em trabalhar. Você desfrutará o fruto do seu trabalho. Vamos lá. Quantas pessoas têm trabalhado incansavelmente atrás de coisas, atrás, talvez, do essencial ou do superficial. Enfim, estão trabalhando incessantemente. E essas pessoas, elas não conseguem desfrutar desse seu trabalho. São pessoas que vivem para lá e para cá, não para. Não desfruta com a sua família, não desfruta com os seus filhos, não desfruta nem com ele mesmo. A sua mente não para. E então, o Senhor nos promete, nos assegura que se eu temê-lo e andar segundo os seus propósitos, nos seus caminhos, tudo aquilo que eu fizer será próspero. Eu conseguirei desfrutar do meu próprio trabalho. De que forma? E ele continua. Você será feliz e próspero. Ele enfatiza a felicidade também no trabalho. Afinal de contas, para um homem, como eu aqui falei no início, esse salmo é como se estivesse sendo direcionado para um homem. Acredito que a maior preocupação do homem é a provisão do seu lar. É a provisão, é você ter o que colocar na mesa. E é por isso que trabalhamos, nos esforçamos, para que não só a nossa família, mas como nós mesmos, possamos desfrutar disso. No verso 3 fala, sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Bom, vimos que a primeira promessa está relacionada à felicidade plena.
independente de qualquer situação ou circunstância. A segunda é que nós vamos desfrutar do nosso trabalho. Em outras palavras, o Senhor nos dará o privilégio em poder desfrutar daquilo que tanto nos empenhamos em fazer. Isso deve nos fazer refletir sobre a provisão do Senhor em nossas vidas. Quero dizer, o fato de desfrutar do nosso trabalho é a certeza que a recompensa é gratificante. E ainda mais, a recompensa é plena. E a terceira promessa diz respeito ao nosso lar, a nossa esposa. Ela será como uma videira frutífera, sempre abundante. Será também uma mulher do lar. E aí vem os pensamentos. E a mulher só tem que ficar em casa? Bom, não é nesse sentido que o salmista fala. Até talvez nesse contexto fosse, porque lá no antigo Oriente Médio, né, as esposas realmente ficavam em casa cuidando do lar. Hoje em dia, os tempos são outros e as mulheres têm a sua individualidade e procuram também exercer uma profissão. Mas o prazer dela estar em casa, estar na sua casa, estar no seu marido, estar no seu lar, dos seus filhos. Esse é o maior prazer da mulher. E então, o Senhor nos garante que o temor a Ele, veja que é um princípio básico. Mas o temor a Ele garante também uma mulher que será frutífera, será como uma videira frutífera. Seguindo, os seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Temos outra promessa. Promessa dos nossos filhos, da nossa posteridade. Eles serão semelhantes ao rebento das oliveiras. Em outras palavras, quando já estivermos velhos, haverá uma posteridade que seguirá no caminho do Senhor, propagando a sua bondade e o seu amor. Nossos filhos serão como provisão do Senhor para nós. Os brotos da oliveira representam, naquele tempo, a madeira, a comida e o óleo, provisão do Senhor. Vemos que, em nossos dias, esse referencial bíblico, em que o marido ele trabalha, a esposa tem prazer em cuidar dos seus filhos, da sua casa, do seu lar. Esse referencial ele tem se perdido. Por N motivos, por muitas coisas. Mas acredito que um dos principais é que Satanás ele vem minando isso. Ele vem desestruturando a nossa família, fazendo com que a ordem seja invertida, fazendo com que esse referencial seja perdido, para que haja confusão, para que haja desentendimento dentro do lar. Famílias desestruturadas, filhos que crescem vendo pais desestruturados, e o futuro deles é o quê? Tende a replicar, tende a prosseguir com aquilo que eles vivenciam. Isso é muito natural. O Oliver, ele repete tudo, né? Ele vê tudo. Até as coisas que nós falamos, talvez baixinho, né? Assim, ele ouve, quando vê, ele repete. Eu digo, gente, ele ouviu, foi? Então, isso nos diz muita coisa. O que é que nós temos passado? Será que temos seguido esse princípio? Temos seguido esse referencial bíblico? Como foi dito que o temor do Senhor também é o princípio da sabedoria.
Deus ele nos dá sabedoria também quando tememos a Ele. Isso nos faz lembrar, ou nos faz trazer à mente, coisas que talvez por nós mesmos não pudéssemos realizar. O Senhor nos direciona, nos faz tomar as decisões corretas, nos faz ter ações e atitudes corretas, nos dá sabedoria em situações difíceis, como devemos agir. A nossa vida ela precisa estar pautada nesse referencial. A nossa família deve estar edificada nesse referencial. Assim como o Salmo 127 fala. O nosso prazer, ele deve estar no Senhor acima de tudo. E a partir do Senhor, como uma resposta, como uma promessa, teremos então provisão, teremos proteção, teremos um lar estruturado. Sabe, quando a gente olha para o mundo, a gente tende a pensar, será que vale a pena colocar mais uma criança nesse mundo? O irmão Luiz estava falando esses dias, olhou para Benjamin e falou, Jesus, que ele seja abençoado, que ele siga os caminhos do Senhor, porque o mundo que vivemos está difícil. Se hoje está dessa forma, daqui a uns 20 ou 30 anos, como será que vai estar? E aí nós tememos porque colocar uma criança no mundo para que ela faça diferença, para que ela siga nos caminhos do Senhor, no meio de várias influências contrárias, é difícil. Muito difícil. Mas o Senhor, ele nos garante algo muito precioso. Tema ao Senhor. E os seus filhos serão como brotos de oliveira. Os brotos, eles saem da própria oliveira. Quando a oliveira já está madura, velha, então começa a sair ramos novos. Está renovando a nossa posteridade. Renovando o nosso vigor e a nossa força. E esses ramos, esses brotos ligados à oliveira, ou seja, nós como pais, temos o total dever de encaminhar os nossos filhos nos mesmos caminhos que estamos seguindo. Mas aí é que está, qual é o caminho que estamos seguindo? Porque realmente é difícil colocar a criança no mundo para que ela faça a diferença, para que ela não se misture, não se influencie com o mundo. Se nós, dentro da nossa casa, do nosso lar, não vivemos também dessa mesma forma. Reverenciando ao Senhor e a sua palavra, temendo ao Senhor, procurando nos envolver, conhecer mais de Deus. Se a criança ela não vê isso em nós, ela vai ver o quê? Ela vai ser muito facilmente influenciada pelo mundo. Então veja a responsabilidade e o dever que temos como pais. Mas o que nos assegura é essa promessa. Tema ao Senhor. Tudo te irá bem. Tudo. Glória a Deus por isso. Porque não temos que nos preocupar. Não temos que nos preocupar. O Senhor nos garante uma vida próspera. Quando eu digo prosperidade, eu falo sobre o essencial e o suficiente. Apenas. O Senhor não nos promete a abundância no sentido de eu preciso de mais, não. O
próprio Senhor, Ele nos é suficiente. Mas Ele nos dá o privilégio de desfrutar do nosso trabalho. Ele nos dá o privilégio de que a nossa esposa seja uma esposa que goste de estar em casa, que goste, que tenha prazer em cuidar dos seus filhos, que tenha prazer no seu esposo. Ele nos garante que os nossos filhos serão bênção de Deus. E aí ele enfatiza no verso 4, esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Esta é a bênção do Senhor. Um lar feliz, um lar estruturado. E aí no verso 5, o salmista ele começa a orar. Vemos que aqui ele muda. Ele fala que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Sião aqui ele está relacionado à casa de Deus, é onde estava o templo. Então, ele está falando que o Senhor o abençoe ao ponto que você olha para Ele, que você se direciona para Ele, Ele vai te abençoar. Que você veja a prosperidade de Jerusalém. Aqui fala sobre comunidade. Não só você está garantido dessas promessas, mas todos aqueles que estão ao seu redor e temem também ao Senhor. Vocês viverão felizes, verão a prosperidade na sua comunidade, na sua família, enquanto viver. Que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Que promessa. Depois de uma vida longa, que você tenha o prazer de desfrutar do fruto do seu trabalho. Quando eu digo fruto do seu trabalho, agora eu me refiro aos filhos dos seus filhos. É como se você tivesse passado o bastão. É como se você estivesse dizendo, eu cumpri o meu propósito. Os meus filhos foram bem direcionados, estão na presença do Senhor. E agora os filhos dos meus filhos também começam a seguir por esse mesmo caminho. Uma posteridade. A bênção do Senhor nos seguirá nesse sentido. De geração em geração. Através de um único posicionamento. O temor do Senhor. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos ter em mente. E aí vem, será que estamos temendo ao Senhor? Será que a nossa vida ela retrata um temor ao Senhor pleno? Será que a nossa confiança está plenamente no Senhor? A nossa dependência? Será que a nossa felicidade está no Senhor? Porque as bênçãos materiais, Ele nos dá. Ele nos promete. Seja financeiramente, ou seja, provisão, seja familiar, e seja bênçãos futuras. Ele nos promete tudo isso. Mas será que o nosso prazer, de fato, está no Senhor? Será que temos andado segundo a sua vontade? Como fala lá no verso 1, que anda em seus caminhos. E que nós possamos, então, dia após dia, procurar andar nos caminhos do Senhor. Isso é o suficiente. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas e aqueles que andam no caminho do Senhor, nos caminhos do Senhor, e não desfrutam disso? Tantas pessoas são perseguidas, tantas pessoas que temem ao Senhor, que andam em seus caminhos, elas não conseguem ver a sua posteridade. Muitas vezes são perseguidos,
Seus filhos são mortos. E agora? Por acaso a promessa do Senhor é invalidada? Talvez, pela nossa ótica, nós pensemos que eles não estão desfrutando. Mas e pela ótica deles? Nós temos tudo. Temos um trabalho, temos um sustento, temos uma casa, família. Eles, apesar de não conseguirem desfrutar disso, a sua felicidade está no Senhor. Apesar de qualquer coisa. E aí talvez, ou com toda certeza, eles nos estão nos ensinando. Eles estão nos ensinando como nós devemos realmente temer ao Senhor. Apesar dos pesares, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. A nossa vida, ela tem estado no centro da vontade de Deus. Bom, a nossa felicidade, ela tem estado em Deus, nas coisas do Senhor. Esse é o nosso prazer. Se sim, glória a Deus por isso. Estamos no caminho certo. Prossiga, avance, não pare. Se não, precisamos rever, precisamos nos converter, nos arrepender e voltarmos para os caminhos do Senhor. E esse arrependimento é algo diário, né? A conversão nós vimos que é algo diário. Vimos aqui no ano passado, falamos muito sobre isso, sobre a doutrina da redenção. Então, que nós possamos nos arrepender, voltarmos e buscarmos agora avançar e seguir da forma correta, nos caminhos do Senhor. Todas essas promessas nos seguirão. Seremos felizes. A nossa casa será uma casa estruturada. Não devemos e não teremos medo do que os nossos filhos poderão se tornar. Mas teremos a certeza que o Senhor está cuidando deles. Nesse tempo aqui, tinha ainda algo mais. Lembrem-se que existia uma promessa que o Messias viria. Então, o fato de ter filho e mais filhos era como se fosse mais uma chance ou mais uma oportunidade de que um dos filhos deles seria o Messias. Então eles faziam um menino de verdade, porque talvez um desses meninos poderia ser o Messias. E eles não se preocupavam. Era como se aquelas crianças elas crescessem e fossem o ajudar, fosse levar à frente todo esse ensinamento, levar à frente a bondade do Senhor, o temor ao Senhor. E é isso que nós devemos ter certeza em nosso coração. Possamos então confiarmos, nos apegarmos a essa palavra, que todo medo, toda dúvida seja dissipada do nosso coração. Amém. Que a nossa vida seja de fato um reflexo do nosso relacionamento com Deus, um reflexo da nossa intimidade com o Senhor. Possamos então caminharmos nesse sentido, avançando dia após dia. Amém.
Senhor, te dou graças pela tua palavra. A palavra essa é simples, objetiva, mas que tem muito a nos ensinar. Princípios preciosos do Senhor para os nossos dias. Dias esses que não têm sido tão fácil. Dias de preocupações, de temores. O que é que pode acontecer? Mas sabemos que o Senhor é soberano e está no controle de tudo. O Senhor ordena sobre nós as suas bênçãos dia após dia. Nós dependemos de Ti como um recém-nascido depende do aleitamento da sua mãe. Dependemos de Ti para o nosso sustento, para a nossa proteção e provisão. Dependemos de Ti para o nosso prazer e felicidade, Senhor. Porque sabemos que tudo isso vem do Senhor. Estamos então gratos e felizes, porque Tu estás conosco. A Tua palavra nos ensina e nos direciona. Muito obrigado por tudo, pelo esclarecimento, que essa palavra ela possa adentrar em nosso coração e que possamos colocar em prática dia após dia. O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da felicidade. O temor do Senhor é o princípio de uma vida longa. O temor do Senhor é a certeza e a garantia de que tudo nos irá bem, apesar das situações e apesar das dificuldades. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus.